Vamos lá, pessoal. Gatilhos mentais. Gatilhos mentais, ok? Vamos lá. Primeira coisa sobre gatilhos mentais. Essa porra não existe. Entenda. Não existe gatilhos mentais. Não existe. Essa porra de gatilhos mentais não existe. Calma, Adriano. Porra, como assim não existe, cara? Você fala de gatilho mental no teu vídeo. Não é isso, pessoal. Eu quero trazer um conteúdo refinado para vocês sobre neurociência e eu quero que vocês levem o nível da tua performance mais alto possível, ok? Primeira coisa, pessoal, esquece essa expressão gatilhos mentais. Para de pesquisar sobre isso e começa a pesquisar sobre isso aqui, ó, viés cognitivo, ok? E eu vou explicar para vocês por que eu estou falando vocês não se preocuparem com gatilhos mentais. E Victor, prometo que eu vou te dizer quais são os gatilhos mentais que não existem, que eu mais gosto. E eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Seguinte, pessoal, a expressão gatilhos mentais, ela ficou tão popularizada, ela ficou tão banalizada, que as pessoas perderam o significado real do que gatilhos mentais significa, ok? Dentro da neurociência, os neurocientistas que pesquisam e estudam de fato como o nosso cérebro funciona, eles não trabalham com a expressão gatilhos mentais. Eles trabalham com a expressão viés cognitivo. E eu vou dar um exemplo básico para vocês, ok? O que é um viés cognitivo? São alguns processos de decisão que estão programados no cérebro da pessoa, no nosso cérebro, em virtude da sua biologia, em virtude da sua fisiologia, e em virtude da sua psicologia. São três coisas diferentes. Fisiologia, biologia e psicologia são três coisas diferentes, mas em virtude da biologia, fisiologia e psicologia, isso no nosso cérebro nos faz tomar decisões padronizadas em algumas situações, ok? Vou dar um exemplo de um viés cognitivo muito forte e muito comum e muita gente sabe. Todo ser humano, como nós somos um animal, ok? Mas um animal racional, existe um cérebro primitivo que funciona aqui no hipotálamo, na ligação com o corpo caloso do cérebro. Existe um cérebro primitivo que, frente a uma situação qualquer, principalmente se ela for ameaçadora, ele sempre vai se perguntar: ou eu posso lutar com isso, ou eu devo fugir. Ou seja, isso é um viés cognitivo, ok? A lei do contraste. O nosso cérebro funciona como? Ele encontra padrões e ele repete padrões, ok? O que é encontrar padrões e repetir padrões? O cérebro, para economizar energia, porque ele gasta aproximadamente 20% da energia do nosso corpo, pesando apenas 3% de total do teu corpo, então ele precisa economizar energia. E para economizar energia, ele processa as coisas em bloco. Então ele encontra padrões e ele repete esses padrões. O que significa isso, Victor? O viés cognitivo é uma tendência do ser humano de se comportar de um jeito programado em virtude da tua fisiologia, biologia e psicologia. Isso é um viés cognitivo. Para ficar mais fácil de entender, o termo de gatilhos mentais foi popularizado. Por quê? Porque ele explica como isso acontece. O que é um gatilho mental? Gatilho mental não é uma coisa que eu aponto para a pessoa e eu disparo. Autoridade, escassez, cientificidade, polêmica. Não é uma coisa que você metralha a pessoa com gatilhos mentais. O gatilho não está na tua mão, ok? O gatilho está dentro da cabeça da pessoa. É lá dentro que o gatilho dispara. Ou seja, quando a pessoa e o cérebro dela encontram uma informação, dependendo de como essa informação for apresentada, dentro da cabeça da pessoa, um gatilho é disparado,
E esse gatilho que é disparado gera uma tendência de comportamento, ok? Só que não sou eu que coloco o gatilho lá dentro, é o cérebro dela que reconhece naquela situação a tendência de comportamento, ok? Então, a cabeça dela, o cérebro dela, encontra naquela situação uma tendência de comportamento. E aí ele toma uma decisão de como se comportar. Por exemplo, sabe aquela expressão, contra fatos não há argumentos? Então, toda vez que o nosso cérebro encontra uma situação em que os fatos são apresentados de forma incontestável, existe uma tendência no nosso cérebro de acreditar naquilo. Sabe que gatilho mental que é esse? É o gatilho mental da cientificidade. Mas não é a pessoa enfiar a cientificidade na minha cabeça. Cabe à pessoa organizar a informação de um jeito em que a mente do cliente possa reconhecer naquilo um viés cognitivo. Reconhecer naquilo a tendência de se comportar de um jeito. Tem um outro ponto de vista que é, contra fatos não há argumentos. Mas contra a fé não há fatos. Também existe um viés cognitivo na mente da pessoa que, se ela tiver uma conexão emocional muito forte com alguma coisa, não importa o quanto de fato eu apresente para ela, contra a fé não há fatos. Então você tá lá todo bonitão, socando o gatilho da cientificidade no cara, metralhando de gatilho de cientificidade, mas dentro dele uma decisão emocional já foi tomada. E aí não importa, contra a fé não há fatos, ok? E aí, tava gostando do vídeo que você acabou de assistir? Então deixa um curtir aqui no Insta e no YouTube, deixa um comentário bacana sobre a temática do vídeo, manda para quem você conhece. E se você quiser assistir os vídeos inteiros desse conteúdo, acesse academiadovendedor.com.br. Boa semana de venda e até o próximo vídeo.